conhecimento de pedagogo é hoje o do professor de crianças, ou melhor, ele não é mais tão valorizado, e isso é a impressão que eu estou tendo através dos editais de concurso. Até mesmo o que outrora era necessário a uma escola, ter um pedagogo na supervisão, ter um pedagogo na gestão, isso está se perdendo. Bom, eu pretendo trabalhar em escola mesmo. Eu espero não só a sala de aula, né? Porque até então eu tinha só essa dimensão de pedagogia, como trabalhar em sala de aula. Hoje não, eu já vi que é ampliar mesmo meus conhecimentos, até mesmo eu posso estar direcionando isso aí para uma pedagogia empresarial, até mesmo na área de pesquisa, então isso me interessa muito. E visando também, sim, a sala de aula, por que não, né? Essa visão de que o pedagogo é para a escola infantil, é para dar aula, eu acho que isso é uma visão distorcida e equivocada e já ultrapassada. Eu, por exemplo, eu terminei meu curso em 2005, o meu curso na ocasião, ele contemplava um semestre de disciplinas de docência, vamos dizer assim, com a ênfase em docência, e um semestre de gestão, então foi intercalado. Eu ainda saí daqui com a formação completa, inclusive o estágio de inspeção. Eu não sei se isso permanece. Não. O curso de pedagogia ele teve uma alteração aí no currículo dele, né? Eu acompanhei pouco a respeito dessa alteração, mas eu já tenho isso como uma perda do curso de pedagogia. Bom, essa formação, um semestre docência, o outro semestre gestão, ele faz com que a gente amplie a visão nossa com relação ao processo educativo. Certo é que o pedagogo, na minha visão, é um profissional insubstituível na condução, na coordenação dos processos educativos, escolares ou não escolares. Eu considero que é um profissional que o sistema não poderia e não pode abrir mão dele, não pode prescindir da colaboração, da contribuição desse profissional, né, para a organização do processo de trabalho. Porque a sua formação é uma formação que lhe permite ter uma visão ampla dos fenômenos, né, que perpassam dentro da escola e fora dela. Ele é capaz de ter essa visão global e, a partir dessa visão do todo, ele fazer as suas intervenções, né, nas especificidades, nas particularidades, né, do processo educativo. Eu saio um pedagogo da faculdade, mas eu saio com uma visão tão ampliada, com um papel tão importante, um papel social tão importante, e com tanta condição de trabalho nas mãos, que eu tinha que buscar um outro horizonte que não fosse só o da educação infantil ou do ensino fundamental, como é a nossa habilitação. Na verdade, eu nem tenho habilitação para educação infantil. Na época, a gente saía com a habilitação para as séries iniciais do ensino fundamental, né? Administração, a gestão de maneira geral, orientação, supervisão e inspeção. Mas focado numa faixa etária. Então eu fui para um caminho de que eu trabalho com profissionais formados, eu trabalho especificamente com a área médica. Os nossos alunos, os nossos professores, os nossos coordenadores de curso são profissionais formados, são médicos. Eu fui nesse meio tempo, nesse trabalho que vou fazer 6 anos de empresa, que eu estou desenvolvendo, eu começo a compreender o trabalho em si nas suas várias formas de apresentação.
Você começa a entender os grupos, porque eles se diferem. O papel social do médico, por que eles têm essa semana eu estava conversando com um dos coordenadores, ele falou assim, médico, a hora que morre, precisa de 2 caixões, um para o corpo e o outro para o ego. Por que eles têm esse status? Por que desse perfil? Você começa a entender um pouco mais, você começa a perceber por que a sociedade valoriza tanto algumas profissões e não outras. E a melhor coisa do mundo é você ouvir um profissional desse que tem um status acima, né, por exemplo, se eu for comparar o status do pedagogo com o status de um médico na sociedade, o do médico está acima, né? Ele é Tradicionalmente ele está na frente, é ele e o advogado, né? Ele vira e fala pra gente assim, gente, nós precisamos de vocês, pedagogos. Eles precisam da gente para estruturar o pensamento, para estruturar o conhecimento, para organizar o trabalho que eles têm a fazer, que também é de formação. A medicina hoje mudou, ela deixa de ser assistencialista para ser preventiva. Então você tem que trabalhar a gestão, você tem que entender dentro de um sistema quais são os ganhos, quais são as perdas, você tem que gerenciar isso. Eu tenho uma das minhas atuações, quando eu falo eu represento a instituição no país todo, eu visito as empresas e toda vez que a gente inicia um curso, eu faço a aula inaugural, a palestra é minha. Então eu falo para 50, 30, 10, o número de pessoas que tiverem. Médicos, doutores com doutorado, com pós-doutorado, e assim, não tem o menor problema, sabe por quê? Porque eu estou falando daquilo que eu entendo. Ele entende de medicina, eu entendo de educação. Eu estou falando para ele do que eu entendo. E eles me respeitam, eu acho massa quando eles me chamam de doutora, de professora, eu adoro, sabe? Porque é bacana, é reconhecimento. Não é só isso que é o reconhecimento, mas é também.